Mudando de assunto, vamos tratar agora exatamente da nossa manchete. Então, ontem, o Alexandre de Moraes ele concedeu, ele concordou, o jogo é jogo combinado, né? Jogo tudinho combinado, com o Paulo Gonet, o PGR, e mandou Collor para casa. Não vai ficar na cadeia mesmo. A alegação de que ele tem muitos problemas de saúde. Será? Talvez, né? Tá aí a foto dele na audiência de custódia quando ele foi preso, tá? Na audiência de custódia quando ele foi preso. Os médicos alegam que o Collor tem Parkinson, transtorno afetivo bipolar e apneia obstrutiva do sono. Ronca, né? Ronca bastante. E por conta deste laudo enviado pelos médicos do Collor, tá? Ao STF, presta atenção nisso, eu vou... O STF topou. Presta atenção. Laudos enviados pelos advogados dele. A mulher de Sócrates aqui, Mauro, vou te mandar um e-mail de novo, espero que dessa vez você leia. Olha, não chegou para mim. Não sei se o teu perfil é exato, se o teu endereço é esse mesmo. Vou te dar de novo o meu endereço, Mauro Lopes, com S, 1612, uma palavra só, @gmail.com, tá? Eu olho todo dia, meu e-mail não chegou. Tá? Não olho tanto quanto o WhatsApp, mas é isso aí. E aí é o seguinte, eu tô feliz pelo Collor. Tô feliz pelo Collor. Tá lá no apartamento, na cobertura dele de 600 metros quadrados, na orla de Maceió, de 9 milhões de reais, com a sua tornozeleirinha eletrônica em prisão domiciliar. Em prisão domiciliar. Olha, ontem, inclusive, algumas pessoas disseram, mas não... Se o cara tá doente, se tem essa idade, é injusto, tal. Ok, né? Ok, diz aqui a Jaqueline. Se tem apneia, tem aparelho para dormir. Acho que pode levar para cadeia, né? Inclusive porque ele estava numa cela sozinho lá. Com certeza poderia levar o seu aparelho para a cadeia. Ontem o Rui Castro escreveu um texto na Folha, muitas críticas ao Rui Castro, enfim, mas achei bem interessante sobre essa questão da cadeia. Ele diz assim, e que eu acho que a gente devia pensar, porque, gente, está escrito nas estrelas, a condição de saúde declarada do Bolsonaro é pior que a do Collor, tá? O acordão tá aí, o Collor não vai para cadeia, o Collor não vai para Papuda, não vai. Escrevam. Fernando Collor de Mello, escreveu Rui Castro, ex-presidente condenado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro e corrupção, pleiteou a prisão domiciliar. Seus médicos alegam que ele sofre de Parkinson, transtorno afetivo bipolar e apneia obstrutiva de sono. O Parkinson é uma condição conhecida. O transtorno afetivo bipolar provoca variações bruscas de humor, como períodos de euforia e depressão. 140 milhões de pessoas no mundo sofrem disso. Quantas milhões aqui no Brasil, né? Então, quem tem transtorno afetivo bipolar é só entrar com o laudo médico para o judiciário que vai ter direito à prisão domiciliar, né? Tá? E a apneia é uma obstrução parcial da veia respiratória durante o sono, causadora de roncos tonitruantes, de fato. O nego ronca loucamente, mas, como disse a Jaqueline aqui, tem um aparelho, que a pessoa dorme com esse aparelho, que resolve, né, o desconforto e os riscos da apneia, né? Porque a falta de a respiração fica realmente muito, muito irregular. Tá? Por isso, dizem eles, os seus advogados, e agora o Gonet, e agora o Alexandre de Moraes, né? Herói de tanta gente,
né? Ele tem um papel importante, ele tem cumprido um papel importante, mas está no esquema do acordão, né? Por isso, dizem eles, Collor precisa cumprir a pena em sua cinemascópica mansão construída com dinheiro da corrupção. Mansão nos ares, né? Essa cobertura que eu mostrei a foto para vocês. Deixa eu voltar com a foto aqui, que realmente eu gosto. Mas é bom. Todo mundo tinha que ter direito a uma mansãozinha dessa, né? Há algumas semanas, a Justiça de Roraima, prossegue o Rui Castro, acatou o pedido da defesa do ex-senador Telmário Mota, condenado a 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado por abusar sexualmente da filha. Ele é ainda investigado pela morte da ex-mulher, assassinada agora, 2023, 2 anos atrás, com um tiro na cabeça em Boa Vista. Segundo o laudo médico, sempre o laudo médico, o pobre do Telmário tem transtorno depressivo, a mesma apneia do Collor, miocardiopatia hipertrófica, assimétrica, hiperplexia, hipertensão. Coitado, eu também tenho. Se eu for condenado, será que me mandam para casa por conta da minha hipertensão? E operei da coluna, tenho muita dor nas costas, não posso ficar naquele colchão na cadeia, não. O colchão não, né? Acho que eu não teria direito a uma dessas celas aí, não. Vai dormir no chão mesmo. Cálculos biliares, tendências suicidas e precisa de acompanhamento psiquiátrico. Condoído, o juiz concedeu-lhe prisão domiciliar. Vários condenados a 16 anos e 6 meses de prisão fechada no processo do 8 de janeiro por abolição violenta do Estado de Direito, tentativa do golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, também passaram à prisão domiciliar. E aí o Rui Castro coloca alguns exemplos. Sérgio Amaral Rezende, por necrose na vesícula e sequela nos rins, fígados e pâncreas. Jorge Luiz dos Santos, por hipertensão arterial, sopro cardíaco e necessidade de cirurgia cardíaca. E Marco Alexandre Araújo, por transtornos psicológicos durante a detenção e uso de medicamentos para a depressão. E conclui o Rui Castro. Incrível como pessoas de saúde tão delicada se lançam a essa vida de crimes. Bolsonaro, mais precavido, já se internou antes da sentença que inevitavelmente virá sobre ele. Será que você roubar um miojo no mercado, né? Não é nem roubar, né? Furtar um miojo no mercado vai ter esse mesmo tratamento? Pois é. Então, eu quero registrar que alguns anos atrás, a mesma PGR, o mesmo STF, mas era uma composição diferente. Primeiro que não era tão diferente assim, e que do ponto de vista institucional é a mesma instituição. Não tiveram esse tratamento para José Genuíno. O Genuíno vem, ele ia vir semana que vem, mas ele vai viajar, vem na outra semana, vou querer conversar com ele sobre isso. José Genuíno, vocês lembram, foi preso de maneira absurda no caso do Mensalão, e o que aconteceu com o José Genuíno? Antes da prisão, ele foi preso em novembro de 2013. Antes da prisão, em julho, o Genuíno sofreu uma extensíssima cirurgia, quase morreu o Genuíno, por conta de uma... Deixa eu diminuir aqui, peraí. Ele quase morreu por conta de uma dissecação da aorta, né? São camadas internas da aorta que se rompem e aí o sangue começa a penetrar. Realmente é muito perigoso, muito perigoso. Ele sofreu uma cirurgia cardíaca que levou muitas horas e ficou com uma saúde extremamente precária. Ele teve um princípio de AVC e aí passou e até hoje toma anticoagulante por conta disso. Esta cirurgia levou a uma condição de saúde efetivamente muito precária. Ele tinha e tem restrições alimentares severíssimas, tá? Severíssimas.
Diferentemente do Collor, tá? Que tá mal de Parkinson, apneia, transtorno bipolar, e tá, né, todo dia nos restaurantes ricos, nos restaurantes dos ricos lá em Maceió. Tava, né? Agora vai ficar a comida, ele vai chamar pelo iFood, né? Nos restaurantes dos ricos lá de Florianópolis e viajando para Europa e coisa que o vale, tá? Bem diferente da situação. Pois é, isto tudo não foi suficiente para a prisão domiciliar. Aí ele é condenado pelo mensalão, pelo STF, vai para Papuda em 15 de novembro de 2013. No dia 20, é enviado para o hospital, porque ele estava cuspindo sangue, estava passando efetivamente muito mal. A situação do Genuíno era tão dramática que sequer o juiz, quem deveria dar a ordem de enviá-lo para o hospital, seria o juiz ou a juíza da vara de execução criminal. O diretor do presídio ficou tão espantado com a situação dele que mandou ele, sem autorização da vara, para o hospital. Tá? E aí os advogados dele apresentaram os laudos, fizeram o requerimento da prisão domiciliar e, de fato, ele foi para casa. E ficou em casa até abril de 2014. Aí, em abril de 2014, o STF encomendou, a Procuradoria e o STF encomendaram vários laudos por juntas médicas aqui de Brasília. E os laudos encomendados diziam, não, ele não tem problema de saúde grave nenhum. Não tem nenhum problema de saúde grave. E aí mandaram ele de volta para Papuda. E ele ficou na Papuda até agosto de 2014, com risco de morte, assim, passou mal. A situação do Genuíno era... Eu vou ler aqui um registro Dr. Geniberto Campos, tá? Ele diz assim, ó: trata-se de paciente hipertenso, coronariopata, portador de arteriosclerose carítidea. O Genuíno foi operado recentemente, diga-se de passagem, por conta de um tumor, né? A gente acompanhou aqui, eu noticiei, não tem nada a ver, é outra coisa, né? Mas a cirurgia dele foi acompanhada de muitas precauções por conta da situação cardíaca dele. Desde seu retorno ao presídio, apresentou alguns episódios de crise hipertensiva com elevação importante dos níveis pressóricos sistólicos que requereram o uso de medicação de urgência. O perfil de coagulação foi repetido em 20 de maio de 2014, portanto, quando ele já tinha voltado, né, para a prisão. E ele fala que teve até uma melhora nisso. Novos controles sequenciais realizados até o momento mostram a perda gradativa do controle terapêutico da anticoagulação. A perda constante do nível terapêutico da anticoagulação pode conduzir a situações potencialmente danosas, mas evitáveis, como o risco de AVC e de processo embólicos, né? De embolia. Eu tive embolia pulmonar também, tive um acidente cerebral uma vez, e como Genuíno tomo AS anticoagulante, AS, né, não anticoagulante, devo tomar até o fim da vida. Observe-se ainda que o paciente, no período de referência, lá na prisão na Papuda, apresentou um ganho de peso significativo, cerca de 1 quilo por semana, o que acrescenta riscos graves ao seu quadro clínico. E aí pedem que ele voltasse para a prisão domiciliar, o que foi recusado. Tá? Então, esse é o caso do Genuíno. Como dá para ver, um tratamento completamente diferente do tratamento que o Collor está tendo agora e que o Bolsonaro vai estar. Mas não é o Genuíno. Apenas, né? São milhares de presos pobres neste país.
É uma coisa verdadeiramente impressionante. Eu li, por conta disso, relatórios feitos pelo Conselho Nacional de Justiça, o último relatório de 2023, a situação dos presídios. Não tem prisão domiciliar, não. É tortura, é gente com. O que tem de tuberculose nos presídios brasileiros? Tuberculose. É uma imensidão, é uma barbaridade. Eu vou ler aqui um trecho, vou ler um trechinho do relatório de 2023, feito a pedido do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre letalidade prisional. Diz aqui um trecho assim. Esta investigação foi conduzida após notificação de surto de doença de etiologia a esclarecer em pessoas privadas de liberdade na cadeia pública de Altos, no Piauí. Em 1 de abril de 2020, portanto, durante a pandemia, na cadeia pública, ela tinha 656 detentos, dentre os quais 262, 40%, portanto, atendidos pelo serviço de saúde da própria cadeia pública de Altos, com quadro clínico compatível com o surto caracterizado pela equipe de saúde local. Qual ele? 76% desse total preencheram a definição de caso suspeito de beriberi. Beriberi, sabe o que é beriberi? Não, eu não sei, deixa eu ver o que é beriberi aqui. Doença causada pela deficiência de tiamina, vitamina B1. Sabe por que é isso? Por causa de alimentação, porque não tem comida, tá? Então você vai ter perda de apetite, fraqueza, dor nos membros, falta de ar, pés e pernas inchadas, e o caso pode se agravar muito. Então, você tinha desses dos 262 que passaram pelo serviço médico da cadeia, 76% tinham beriberi. 56 deles foram hospitalizados e 6 morreram. É isso. Foi identificado que o cardápio da cadeia apresentava características de monotonia alimentar, intermitência de cerca de 15 horas entre o jantar e o café da manhã e uma dieta rica em carboidratos simples, principalmente arroz branco, que pode ter sido agravado pela interrupção no envio de alimentos pelos familiares no contexto da pandemia da Covid. Concluiu-se que a hipovitaminose causada pela monotonia alimentar, dieta pobre em vitaminas, especialmente a B1, é a etiologia provável do surto. Eu entrevistei uma vez uma companheira do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, em que ela fala, não lá no Piauí, mas no Rio Grande do Norte, do que as equipes do mecanismo constataram. O que acontece é assim, chega a quentinha, que vem por fornecedor terceirizado, tem o maior esquema de fornecimento de comida para presídio, de um terceirizado. Aí ela diz o seguinte, a praxe lá, porque é sempre, né? Sempre eles precisam ser punidos, sempre eles precisam ser punidos, era colocar essas quentinhas amontoadas na frente das celas. Mas a frente das celas está debaixo do sol, porque as celas lá nesse presídio no Rio Grande do Norte, davam para o pátio interno. Então, as quentinhas ficavam debaixo do sol, segundo ela, 2, 3 horas. Então, vocês imaginam o que era servido para esses prisioneiros quando elas eram entregues, né? Comida completamente azeda, para dizer o mínimo, e as repercussões, então, sobre a saúde dos presos. Aí continuou o relatório. Pensado de um relatório técnico elaborado pelo Ministério da Saúde, o trecho acima demonstra a ocorrência de 6 óbitos na cadeia pública de Altos, no Piauí, em virtude de um surto de beriberi, doença ocasionada pela falta de vitamina B1 e ligada à alimentação pobre em nutrientes. Na prática, os presos morreram desnutridos. Vocês estão lembrados que a gente comentou com horror aqui a morte do
deixa eu pegar o nome dele, do Walid Kalia Ahmad, de apenas 17 anos, em 20 de março agora, na cadeia de Megido, em Israel, pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Mesmo motivo dessas mortes lá no Piauí. Longe de ser exceção, as reclamações referentes à pouca quantidade e à péssima qualidade da alimentação servida pelas administrações prisionais, em geral, são constantes, assim como relatos de fome no interior das prisões. Apenas para citar um exemplo, em meados de 2015, na cadeia pública de Frederico Marques, Bangu 10, situada no complexo de Jericinó, no Rio de Janeiro, um grupo de internos, prepara, é de chorar, um grupo de internos narrou à Defensoria Pública que após mais de 24 horas sem alimentação, ingeriu papel higiênico molhado para matar a fome. É isso. É isso. Isso que se chama justiça de classe. Né? Justiça de classe. E aí vem a pouca quantidade de alimentos ou mesmo o fornecimento de comida estragada. Falei aqui, relatei aqui como é que é com esse exemplo do pessoal do mecanismo contra a tortura. Somam-se os relatos de espancamento, racionamento de água ou fornecimento de água imprópria para consumo. Isso é comum nos presídios aqui. Né? Frio, calor intensos, alocação de presos em terrenos contaminados, o caso de Pinheiros, né? O CDP 4 de Pinheiros, em São Paulo, que é situado em cima de um antigo lixão. Tá? Ausência de produtos de higiene e limpeza, infestações de insetos e roedores, superlotação em espaços sem ventilação, úmidos e com pouca luminosidade, em suma, precariedades de diversas ordens. Esses são os presídios brasileiros aos quais estão submetidos os pobres desse país. Mas o Collor, para a nossa... Não, antes de falar do Collor, né? Essa aqui é uma foto de um preso de 2017 lá no Piauí. Não teve prisão domiciliar, não, para ele. Não teve, tinha tuberculose. Para ele, não teve prisão domiciliar. Mas o Collor está na cobertura dele de 9 milhões de reais, 600 metros quadrados, na orla de Maceió, com um monte de empregadas e empregados, com comida da primeira qualidade, porque ele tem apneia, porque ele tem mal de Parkinson, apesar de não ser evidente isso, pelo menos deve estar em estágio inicial, e porque ele tem, como é que é? É bipolar, tem transtorno afetivo bipolar. É isso. É isso. E como eu digo, o acordão está a caminho. O acordão está a caminho e virá o pau que bate em Collor, ou o pau que não bate em Collor, não baterá em Bolsonaro também. Né? Não baterá em Bolsonaro também. Então, esse é o caso. E a gente vai para este acordão num cenário em que o risco de golpe está colocado. Por que na Argentina nunca mais teve risco de golpe? Porque os generais tiveram prisão perpétua. Não tinha essa história. Não, tá doente. Vocês imaginam os laudos médicos dos generais do golpe argentino. Prisão perpétua para os caras. Prisão perpétua para todos eles. Por que aqui teve golpe de novo? Porque aqui que tem reiteradas tentativas de golpe. Porque ninguém é punido. Porque tem anistia. Porque teve anistia em 79, porque está articulando... Está sendo articulado outro aqui. Outra. O Soller, ainda sobre aquela nossa discussão das qualificações, a Tabata queria se declarar democrata liberal. É uma gracinha, né? Em 2000, um camarada do PCML, Partido
será Partido Comunista Marxista-Leninista? Não sei, Paulo, deve ser, né? Foi preso injustamente, lavavam com um mangueirão a cela, para ele dormir no molhado, e quando tinha audiência, a viatura que ia transportar ficava no sol até a hora de sair para matá-lo lentamente. Essa é a cadeia para os pobres e para os comunistas, como José Genuíno, nesse país, né? Para eles é bem diferente. A Laura Sabino, que esteve aqui com a gente também, acho que 3 semanas atrás, espero que ela volte logo, tem gravado uns vídeos bem interessantes nas redes sociais dela, e ela é outra, né? Que assim como Renato Freitas, assim como Jones Manuel, assim como tanta gente é atacada tanto pela extrema-direita, quanto pelos, ia falar progressistas, quanto pelos governistas, lulistas do PSOL e do PT, do PT e do PSOL. Vamos ver esse vídeo aqui? Que é para a gente sempre lembrar o que aconteceu nesse país, né? Porque já está virando a mesma argumentação da extrema-direita de que o 8 de janeiro foi baderna, já começa a entrar no discurso dos governistas. Vamos lá, Não é Laura. Um vídeo para debater se Débora merecia ou não ser presa. Deixa eu voltar no começo. Esse não é um vídeo para debater se Débora merecia ou não ser presa. Pra ser honesta, nem a direita e muito menos a esquerda se importam com a Débora e seu batom. Esse vídeo é para falar o que realmente importa. Quem realmente planejou e lucrou com os atos de 8 de janeiro e por que isso é relevante. De acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público, a depredação não aconteceu de forma espontânea, foi financiada e planejada. Em novembro de 2022, aconteceu uma reunião na casa do Braga Neto, com políticos e membros do Exército, onde eles planejaram e montaram uma operação para a atuação de militares da Força Especial aplicarem um golpe de Estado. A ideia era simular um golpe parecido com o de 64, quando militares impuseram uma ditadura que durou mais de 20 anos, onde centenas de pessoas foram mortas, censuradas e abusadas, inclusive crianças e mulheres. No dia 9 do mesmo mês, Mário Fernandes enviou um documento detalhando o plano para sequestrar e assassinar o ministro Alexandre de Moraes, o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin. A certeza da impunidade era tanta que esse documento foi impresso no Planalto e levado para Alvorada. Em dezembro, Mauro Cid já enviava para seus comparsas informações sobre a localização de quem eles planejavam matar. O general Mário Fernandes e o ex-secretário de Bolsonaro compartilharam um documento chamado Planejamento Punhal Verde e Amarelo. Nele, eles descreviam um plano de criar uma instabilidade política e social que, com a morte de todos na linha de sucessão, o exército interviria e assumiria. Em trecho da conversa, é relatado a participação do ex-presidente Bolsonaro. E é aí que entram pessoas como Débora e os outros vândalos do dia 8. Muitos deles foram estimulados por anos por fake news. Medo e mentiras desse grupo, que fingia se importar com o país e com Deus, quando na verdade planejavam matar a linha sucessória para ter controle político do país. Latifundiários do agronegócio e empresários milionários como Luciano Heng estão sendo investigados por financiar essa tentativa. No 8 de janeiro eu repudiei as ações, ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. 8 de janeiro, aquilo ali foi o quê? Minha opinião, armado pela esquerda. Não, mas foi um ato de vandalismo. As mesmas pessoas que foram presas por causa do Bolsonaro e que agora ele tem usado para tentar passar impune dos crimes dele e dos seus comparsas. Bolsonaro sequer tenta se defender ou provar sua inocência porque sabe que com o número de documentos é impossível que ele não seja condenado. Mas em uma coisa, Bolsonaro tá certo. Se o Brasil realmente fosse sério, ele não estaria à beira de ser preso por um golpe que não conseguiu dar. Ele estaria preso quando a CPI da vacinação apontou um superfaturamento na compra de vacinas, enquanto 700 mil brasileiros morriam de Covid. E bolsonaristas, não adianta usar seus bodes expiatórios, que estão sendo presos por causa de vocês e que vocês estão usando como arma política. Vocês serão punidos. Será, Laura? Será, Laura? Será? Porque a gente está em curso a seguinte operação. A seguinte operação sob comando do presidente Lula e agora em acordo com o STF e o Congresso Nacional. Vira a página de 64. Já foi virada, né? Para o governo não existe mais memória do golpe de 64. E agora, porque a operação foi interessante, porque foi uma operação seguinte.
Vira a página de 64 e vamos dizer que o golpe mesmo é o 8 de janeiro. O golpe mesmo é a tentativa bolsonarista. Agora está em curso o segundo passo dessa operação. Já viramos a página de 64, já não tem mais memória de 64, já não se fala mais 64. Agora começa-se a virar a página do 8 de janeiro, reduzindo o golpe à baderna e reduzindo as penas, como disse, sou eu que estou dizendo, isso aqui é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, nem de esquerda é, um sujeito, vou usar a palavra agora, acho que adequadamente, progressista, que é o Lênin Streck. É uma anistia. Né? Essa negociação é uma negociação para uma anistia envergonhada. Como eu disse mais cedo, a extrema-direita não quer uma anistia envergonhada, não. Quer uma anistia com tudo o que ela deseja. De Collor a Braga Neto, a toda essa turma aí da tropa de choque do 9 de janeiro. Tá? Então, é isso. É isso. Esse é o cenário que a gente tem.